Sejam muito bem-vindos à segunda parte do nosso podcast. Eu sou Eduardo Santiago, estou aqui com a psicóloga Letícia Gastaldoni, né? É isso, né, Isso Letícia? aí. E na primeira parte desse programa, a gente falou sobre quais são os motivos, né, as principais causas que levam as pessoas, às vezes, a ter hábitos não saudáveis alimentares, né? Que podem ser causa de algum distúrbio alimentar. E o que a gente pode fazer também diante disso, né? E a importância do acompanhamento psicológico dentro de um contexto multidisciplinar no tratamento e na melhora da pessoa que tem esse problema. Letícia, tudo bem? Vamos lá? Tá pronta para mais um? Tudo bom, vamos lá. Então tá. Nesse programa, a gente pensou em fazer uma coisa um pouco diferente e a gente tem algumas perguntas aqui que eu vou estar, né, que a gente selecionou e eu vou estar fazendo para Letícia e a gente vai estar tentando achar a melhor resposta, né? Se é que ela existe para cada uma dessas perguntas. E a gente vai estar debatendo em cima dessas dúvidas aqui, que são as mais frequentes, digamos, a gente pode dizer, né? Quando a gente fala da associação psicologia e emagrecimento. Então, Letícia, a gente pode começar com essa pergunta aqui, ó. Como identificar os gatilhos emocionais que nos levam a comer sem fome física? Uau. Comer sem fome física. Quando eu preciso ingerir água, que eu estou com sede, às vezes eu sinto como se eu estivesse com fome. Quando eu estou estressada, eu quero beliscar alguma coisa. Quando eu estou nervosa, eu quero comer alguma coisa. Então, o paciente ele precisa tomar consciência de qual é o momento dele. Quando eu vou comer algo, eu preciso respirar e pensar: isso é sede? Isso é fome? Isso eu vou comer algo que está me angustiando? E tomar consciência durante o processo pré-alimentação, ele é muito importante. Por isso, a importância de sentar, de colocar a mesa, de saber o que vai se alimentar, de ter rotina em relação a horários. Ah, Letícia, mas é muito difícil, porque eu tô no meu trabalho, eu trabalho no hospital correndo, tô o tempo inteiro em função, e daqui a pouco aconteceu alguma coisa e passa alguém com um chocolate. E eu pego meio chocolate e enfio inteiro na boca, eu nem vi que eu comi metade de um chocolate. Eu comi 350 gramas de uma barra de chocolate sem sentir. Isso não é alimentação. Isso é imposição ao teu corpo, né? De algo, introduzir uma falta. Falta do quê? De consciência. De consciência do quê? Do que eu tô sentindo naquele momento. E quando a gente faz o exercício em psicoterapia de fazer o paciente se dar conta de que ele precisa respirar, pensar, tomar consciência das emoções que ele tá sentindo naquele momento para depois agir, ele não vai comer qualquer coisa. Se o meu corpo, ele é um templo e ele precisa ser cuidado e eu preciso amá-lo, eu não vou ingerir qualquer coisa, eu não vou ter o dia do lixo, né? Eu não vou comer qualquer coisa que me oferecem. Ah, mas eu fiquei com vergonha, fulano me ofereceu e eu aceitei. Mas a gente precisa aprender a dizer não. Não, muito obrigado. Né? Então, o gatilho é: o que está acontecendo naquele momento? E eu só consigo prestar atenção no que está acontecendo naquele momento, que vai me levar à ingesta de algo que daqui a pouco... E esse por que eu vou sempre comer uma porcaria? Não é porcaria, é algo que me dá prazer. Né? Isso. Em geral, a gente faz coisas que nos dão prazer quando a gente tem uma desestabilidade emocional. É uma compensação que existe, Exato. né? Pura e simplesmente um mecanismo de compensação. Tanto é que a área do cérebro, né, que é ativa nesse momento é o hipotálamo, né? É aquilo que fala a favor da compensação, desse mecanismo, né, daquela fissura que está sendo aplacada, né, daquele food noise, né? E é muito interessante na tua fala a gente o paciente se conhecer, né, Letícia? Entender o que é fome e o que é vontade de comer. São duas coisas diferentes. A gente começa algum tratamento que se utilize, né? Por exemplo, um tratamento medicamentoso, né? A gente vê isso que tá assim, ó, né? Tá muito, muito em alta essa questão. Uma supressão do apetite. E
no acompanhamento que a gente tem, como é que tá a fome, né? É uma das perguntas. Como tá a fome? Bom, não é... Eu não sei, eu tenho fome. Mas daí tu vai investigar, não é a fome. É quase como se fosse assim, ó... A pessoa vinha num modus operandi, né? Comendo determinadas coisas em determinado horário, numa determinada quantidade. Existe uma supressão da fome, então a gente tira a questão, né, vamos dizer assim, fisiológica de sobrevivência, o que que fica? O hábito, a vontade de comer, né? A questão de diminuir a ansiedade, de comer por um mecanismo de emocional, né? Então, assim, até para isso o início do tratamento se serve, né? Se presta para a gente diferenciar. Bom, olha aqui, ó. Viu que existe agora a fome e a vontade de comer, né? E o interessante não é que a gente retire completamente, de forma permanente, a fome do paciente, mas sim que ele saiba ter as escolhas corretas. A medicação, ela é muito boa para isso, né? Eu tô falando da tirzepatida agora, né? Poderia ser outra, mas o Mounjaro, ele tem essa característica, a gente consegue dar uma liberdade para o paciente ter a opção correta sem ter um sacrifício, sem estar achando que está perdendo algo, sem estar sofrendo, né? Como é quando as pessoas fazem quando estão fazendo uma dieta restritiva, por exemplo. Né? Então, acho que entender isso, né, Letícia? Mudar a perspectiva, às vezes parar para pensar, não, peraí, eu tô comendo com que finalidade, eu vou comer com que finalidade, né? Eu vou tornar mais consciente algo que às vezes não é tão racional. A gente deixa o cérebro primitivo, assim, nos levar, às vezes, Instinto, né? A pergunta é, eu realmente preciso ingerir isso? Eu realmente estou com fome? Se eu tomar um copo de água, não vai me passar essa saciedade? Porque muitas vezes o que a gente precisa é somente um copo de água. Né? Não, e outra coisa, agora tu estava falando, Eduardo, me ocorreu assim, a gente tem rotinas, né? Uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, ela tem um intervalo de almoço do meio-dia a 1, em geral, do meio-dia 30 a 1h30. O que ela faz nessa 1 hora que está destinado ela a sair e se alimentar? Ela pode passar essa 1 hora se deslocando e indo para o lugar para comer, encher o pandeirão, como eles dizem, né? Ou ela pode utilizar esse tempo para fazer outras coisas. E eu tenho pacientes da clínica, né, que já entenderam que esse intervalo, que é o dito de almoço, ele é usado para fazer uma academia, para caminhar, para fazer a terapia, né? Utilizado para outras coisas que não só para ingesta alimentar. E agora, olha como é interessante, né, que a gente lance luz sobre isso também, olha só. Quando a gente começa um processo de emagrecimento, a pessoa começa a perder peso, vamos dizer assim, ó, ela começou agora, ela vai se regrar, ela vai se organizar, ela vai fazer a marmita dela, ela vai fazer as opções corretas, ela está fazendo atividade física, ela começou um processo de perda de peso. O que vai acontecer? Né? Impreterivelmente, ela vai ter mais fome. Ela está perdendo peso, ela perdeu 5 quilos, agora parece que eu sinto mais fome, eu penso mais em comida. Não é que parece... Está acontecendo isso. Existe um mecanismo de regulação hormonal ali que está aumentando a grelina, ou seja, está te dando mais fome e diminuindo a leptina, diminuindo a saciedade. Então existe um caminho, ó, tá te dando mais fome e está te dando menos saciedade. Tu vai comer mais, esse é o resultado. É o teu organismo lutando para que tu não perca mais peso. Então aí a gente começa, né, como eu disse, lançar luz em cima da importância de um acompanhamento multidisciplinar, que às vezes vai se valer do uso de alguma medicação, né? No ínterim desse tratamento, né? Desse acompanhamento. Não tem problema nenhum. Eu sempre digo para os pacientes assim, ó, é como se fosse um jogo de xadrez que a gente vai começar a jogar. Nós vamos fazer uma jogada, eu e tu contra o teu corpo. Eu falo assim para eles, né? A gente vai começar o jogo, tu vai começar a perder peso. Ele vai fazer uma adaptação, ele vai fazer um movimento que não é aleatório, né? É assim, ó, direcionado para nos fazer perder, para ele ganhar. E sabe o que é um pouco frustrante desse jogo? Eu falo para eles, esse é um jogo que vai durar, sabe, até quando? Para sempre. Para sempre. Então, as adaptações que acontecem são depois de cada movimento do corpo no sentido de se adaptar. Essa adaptação metabólica, ela é contínua. O corpo está sempre fazendo isso. Então, a gente também não pode descansar nesse sentido. E aí, a gente precisa se valer de uma questão psicológica, de uma questão de uma orientação nutricional, né, de uma medicação,
E se tu já teve hábitos que não foram saudáveis ao longo da vida, a tendência é a gente voltar a fazer o que fazia antes, né? A tendência é a comodidade. A mudança para hábitos mais saudáveis, né? Para rotina, para organização, ela é demorada. Ela é lenta. De novo, a gente fala do processo. Tu me perguntasse antes a respeito da sabotagem, né? A autossabotagem está diretamente relacionada à autoestima, né? Eu não sou merecedora de ter aquilo que eu almejo. Então, aí eu retorno. Exato. Eu tô chegando e eu retorno. E eu digo para os pacientes assim, ó, olha, tu vem a tua vida inteira, né? Construindo uma rotina, implementando hábitos, né? Querendo ou não, tu é o resultado das tuas escolhas, da tua rotina. Como é que tu quer que em 6 meses a gente consiga implementar pro resto da vida uma rotina nova, né? Ou mudar a tua rotina? Isso é um processo que às vezes demora a vida inteira da pessoa, né? E não tem problema nenhum. Ela precisa ser compartilhada, né, doutor? Exato, mas não tem problema nenhum que a gente fique assim, ó, implementando isso permanentemente e durante, né, um período que não é determinado. Só que a gente tá ganhando o jogo. Aí, entende? É isso que conta, né? Bom, posso fazer a próxima pergunta, Letícia? Então vamos lá. Porque muitas vezes, quando estamos quase atingindo a nossa meta, fazemos algo para nos autossabotar. A autossabotagem é uma coisa que é impressionante, não tem ideia. Eu coloco uma pergunta falando de autossabotagem, é o que mais repercute, né? Por que a gente se autossabota, Letícia? Me explica assim, né? Me fala. Vamos lá. A autossabotagem, ela está diretamente relacionada à maneira como eu penso a respeito daquilo que eu vivo, né? Então, eu quero muito chegar ao meu objetivo. E quando eu estou próximo a ele, eu faço algo para retornar. Eu retorno ao meu conhecido, né? A mudança eu tô preparada para estar naquela posição. Eu quero chegar naquela posição, mas o que vai acontecer? Porque quando eu chego, tem a meta alcançada. Nossa, que legal, alcancei, consegui. Mas até chegar, eu passo por vários processos de autossabotagem. E, de novo, né? A autossabotagem está relacionada a quanto eu sou merecedora de alcançar aqueles objetivos que eu coloquei como meta na minha vida. A gente... Quando fala em emagrecimento, para muitas pessoas não faz sentido, mas para quem sofre com obesidade, né, com ganho de peso, com reganho, com perda, passa a vida inteira. A vida inteira eu fiquei variando na balança, eu tenho o meu closet tem todos os números, né, de vestuário. Isso é algo muito doloroso, porque quando eu estou alcançando o que eu quero chegar, eu retorno. Diretamente relacionado à autoestima, né? Por que eu não sou merecedor? E aí a gente precisa investigar o que está na história de vida dessa pessoa. Quais foram as perdas, né? O que ela vai alcançar quando ela... o que ela vai se transformar quando ela alcançar aquilo que ela deseja. E isso aqui, ó, tá muito... Olha só, essa outra pergunta aqui, ó. Tá nesse mesmo contexto, né? Como diferenciar na prática a fome física da fome emocional? Vontade de comer um sentimento. Vontade de comer... Um sentimento. Como um sentimento. A gente tem essa frase, né? Estou comendo as minhas emoções. É difícil a pessoa entender e conseguir enxergar no momento que ela está vivenciando aquela situação que aquilo está diretamente relacionado a algo que ela está vivendo, né? É muito impulso, é completamente inconsciente. Eu fiquei nervosa porque eu tô com uma situação de um familiar no hospital. Aí eu vou para a cafeteria do hospital e como tudo de doce e mais um pouco. Eu nem precisava de tudo aquilo. Depois eu começo a passar mal, né? Então, o que levou? Se naquele momento de ir
em busca de algo para me saciar, eu tivesse parado, pensado e falado com alguém, eu tivesse tido a experiência de pensar a respeito do qual é o motivo pelo qual eu vou me machucar ou me violentar com algo que vai me fazer mal depois, se é uma aparente sensação de bem-estar, né? E essa é a ingesta desnecessária, né? Não é algo... O meu corpo precisa disso. Eu estou sem... Quanto tempo o corpo, ele aguenta sem a ingesta de alimentos, né? Por que eu preciso comer coisas que não são alimentos saudáveis, né? Para saciar o quê? É o preenchimento de um vazio. E esse vazio é o vazio emocional. É o vazio de eu não conseguir dizer o que eu tô sentindo. Eu tô com raiva, eu tô com medo, eu tô com ódio. Eu preciso identificar quais são as emoções. Eu não identifico a emoção, eu me comporto de maneira inconsciente. E eu vou lá. É uma expressão, né? É um tipo de expressão para dar vazão àquela carga psíquica que está acontecendo no momento, né? Por que a pessoa que fuma num momento de estresse, ela vai comer cigarro? Vai fumar um cigarro atrás do outro, né? Então, essa compulsão está muito vinculada a isso. A gente não consegue externar, né, os nossos sentimentos, a gente não consegue, às vezes, nem identificar isso, né? Para nós mesmos, quanto mais para o outro. É claro que aquilo vai extravasar de alguma maneira, né? Ela vai se expressar de alguma maneira. Tem algo que eu não quero contar para alguém, e aí eu vou lá e como, né? Engole, né? Eu engulo aquilo. Eu quero dizer que... Engole o que tem que ser dito, né? Exatamente. E é uma forma de demonstrar sofrimento, é um sintoma de sofrimento. Que vai ter consequência depois no ganho de peso, né? Tem pessoas que têm um metabolismo mais rápido, né? E a gente não percebe tanto e se alimentam e comem tanto quanto uma que acaba armazenando, mas também tem essas dores. Sim, com certeza. Então, isso também tá, ó, o cérebro costuma usar a comida como anestesia para o estresse. Como substituir essa recompensa por algo que não seja calórico? E a gente pode substituir por várias, a gente conversava antes, né? Da importância de, daqui a pouco, ter adição por uma academia, pelo exercício físico, né? Isso. Enfim. É a sublimação, né, Letícia? Isso, a gente está dando um novo sentido, não deixando de canalizar, de dar vazão àquela... expressar, né, aquele sentimento, aquela energia, né, que precisa ser, de alguma maneira, difundida. Ela precisa, né, achar o seu lugar. Vamos explicar, né? A gente está usando termos técnicos. Sublimação é quando eu me conecto, eu consigo me dar conta daquilo e eu escondo um pouquinho aquilo para eu poder fazer o que precisa ser feito, né? A criança, quando ela vive o processo de sublimação, ela esquece, né? Estamos falando de Freud lá na psicanálise, ela esquece um pouquinho da pulsão sexual dela e ela canaliza para o estudo e para o aprendizado. Isso, ela dá um novo direcionamento àquela, né? Àquela energia, aquele sentimento, né? Aquela carga psíquica, né? Bom, e a funcionalidade do ser humano está baseada nisso, né? Todos temos traumas, todos temos culpas, todos temos, né, uma vivência assim que não foi completamente feliz em todo o seu, né, o seu percurso. Mas a gente, claro que uns têm mais, outros menos, a gente não está entrando nesse grau, né, nesse âmbito. Mas a gente precisa saber o que vai fazer com o que nos aconteceu, né? Viver isso, Bom, né? Que sentido isso vai tomar? Isso vai servir para quê? Né? Para me ensinar algo ou vai servir para me... É que nem aquela história assim, ó. Dois filhos de um pai alcoólatra, né? O pai bebeu a vida inteira, batia na mãe, batia nos filhos. É a desgraça da casa, né? A família destruída. Um dos filhos alcoólatra, na vida adulta, e o outro não pode nem ver uma bebida alcoólica, né? E se pergunta para os dois: por que tu é assim? Por que tu bebe desse jeito? Por que tu não bebe? Por causa do meu pai. É a mesma resposta. Então, assim, ó, é o sentido que tu tá dando para a experiência que tu tem, né? Isso é sublimar, assim, ó, é recanalizar, é dar um novo sentido, é dar uma serventia, né, para isso.
É interessante. É a reedição do vivido, né? E a tendência, e eu digo isso sempre em relação à terapia cognitivo-comportamental, a tendência... Temos as nossas crenças, né? Que são os esquemas desadaptativos, que eu faço o levantamento, então, das crenças. E tudo que... A forma como eu me relacionei, a forma como eu aprendi a me relacionar, é a forma como eu vou tentar reproduzir na minha vida adulta. E muitas vezes, a gente tem vários exemplos, né? Eu gosto muito do esquema de abandono, onde... Tu citasse agora o Paulo Vieira, vamos citar a Camila, né? A Camila conta a história de que ela foi abandonada na infância, que ela sentiu um momento de abandono, né? Na escolinha por parte da mãe. Muitas pessoas têm esquema de abandono, não sabem, porque não tomaram consciência. E a gente só consegue tomar consciência através de um estudo, que é o momento de falar a respeito. Eu identifico que tu tem esquema de abandono. Eu vou te perguntar, em algum momento tu te sentiu abandonada? Não é que, de fato, alguém me esqueceu. Não precisa ter. Sentimento. É o sentimento. A elaboração do Exato. sentimento. Só para contextualizar, né? Acho que tu consegue contar com mais detalhes, mas pelo que eu me lembro, eu vi ela falando uma vez sobre isso. Esqueceram de buscar ela na escola, né? E era de tardezinha. E ela sempre, a vida toda, teve um sentimento ruim no entardecer. No entardecer, né? Exatamente. Não sabia o que era aquilo, né? E através de um processo aí, né? De identificação aí, acho que em terapia, inclusive, né? Não me recordo assim. Mas terapia é excelente para isso, né? Pra gente reconhecer exatamente isso. Bom, temos um problema, né? A pessoa tá comendo sem parar, né? Ela tá engordando, ela não consegue se controlar, né? Que foi a pergunta que tu me fez antes, né? Isso tá associado a uma questão psicológica ou é o corpo? O que está acontecendo? É tudo. Mas a gente identificar no âmbito psicológico a causalidade disso, bom, já estamos falando do problema, né? Como é que a gente resolve? Não sei, mas a gente já identificou ele. É o primeiro passo, essencial, inclusive, né? À medida em que eu identifico o problema, eu consigo pensar em estratégias para solucioná-lo, né? E eu consigo questionar outras pessoas que também passaram por este mesmo problema. Quando eu não consigo tomar consciência de que, de fato, eu tenho um problema, eu não enxergo ele, né? E muitas das vezes eu preciso do olhar do outro para me direcionar e dizer, olha, é a história da obesidade, né? É o mesmo paciente com transtorno de anorexia nervosa. Ele se olha na frente do espelho e ele não enxerga que ele tá virado em pele e osso, não tem mais músculo, não tem mais nada, e ainda tá enxergando um corpo grande. Quanto mais emagrece, mais ainda se enxerga grande. Então, é essa dissociação, né? Eu preciso de alguém que me faça enxergar o que tá acontecendo. E nós, seres humanos, temos essa dificuldade, né? De acolher muitas vezes o que o outro me traz. A gente se molda pelo olhar do outro, né? A formação do indivíduo se dá nisso, né? Pelo olhar do outro. O Winnicott já dizia isso, né? O Winnicott dizia isso. Em algum momento a gente consegue, assim, atingir a maturidade plena, né? Não tô falando de idade, tô falando de maturidade emocional. Bom, agora eu sou dono do meu nariz, né? É claro que com bom senso eu vou tomar as minhas decisões, mas eu tenho a responsabilidade sobre isso, né? E assim, livre de algum julgamento, de algum medo, de alguma fobia, mas é uma elaboração individual que precisou do olhar do outro para te se encontrar nesse momento de maturidade, né? Só que tem pessoas que vivem nesse ciclo, voltando sempre ao olhar do outro. É claro que a gente, em algum momento, a gente vai dar um voto de confiança pro outro, né? A gente não vive sozinho, a gente vive em sociedade. E quando eu começo a falar dos meus problemas com outra pessoa, existe uma identificação, né? É uma terapia só o fato de falar, né? E claro, vai haver uma orientação em cima daquilo. Mas a pessoa precisa ver a identificação do problema, né, Letícia? Às vezes a pessoa tem um problema, essa é a grande moral, tá? Dessa conversa aqui. A pessoa tá com um baita problema. Ela tá morrendo, literalmente, por causa daquilo. E ela não sabe nem como falar sobre aquilo, ela não sabe identificar. É uma coisa que não tem pé nem cabeça, assim, ela tá perdida, ela tá só sendo reativa às coisas que acontecem dela. Ela tá num piloto automático. É que quando eu falo, eu revivo. E quando eu conto aquilo que eu vivi, nem sempre eu conto da mesma maneira como de fato eu vivi. E reviver dói. Então a gente
pode recontar essa história com vários vieses, de várias maneiras. E da maneira que fique mais confortável para que aquela pessoa consiga superar aquilo e voltar a viver de forma mais saudável. Sim. Faz sentido? Com certeza, total. E bem o que a gente falou também no programa anterior, né, Letícia? Às vezes o fato de tu tá falando, tu tá tornando aquilo, né, tá falando sobre aquilo, vai te dar a real proporção da coisa. Na tua cabeça, às vezes, assim, ó, existe uma fantasia em cima daquilo, que a proporção daquilo é gigante. Quando tu começa a falar, tu vê, bom, não é assim mesmo, né? E aí a gente passa pela questão do bullying, que é o que eu queria que tu comentasse, assim, né? Muito se falou do bullying, tu percebe que hoje em dia não se fala mais tanto de bullying, né? Parece que é quase que assim, um neologismo que surgiu, era bonito de falar e agora desapareceu. Mas o bullying continua sendo uma realidade, e inclusive moldando os adultos, né? Que vivem hoje, que vão viver daqui a algum tempo. E a obesidade está muito associada a essa questão, né? A formação de crenças, né? Negativas em cima de uma criança. E, bom, é bem verdade que nunca tivemos tantas crianças obesas, né? No mundo, no Brasil e no mundo. Mas até que ponto, né? Existe uma influência dessa questão da formação da crença, né? Por terceiros, né? Em cima disso, Letícia, na vida adulta, né? E na vida da própria criança. A gente vive numa necessidade de pertencimento, né? Então, vamos pensar. Bullying. Provavelmente, tu deve ter vivido, eu vivi, eu tenho lembranças da escola, não em relação a... eu vivi também em relação a questão corporal, me chamavam de Olivia Palito, né? Eu era bem magrinha, mas o contrário é verdadeiro, né? Uma criança mais gordinha, com mais dificuldades de locomoção, de jogar, nem sempre ela é escolhida pelo grupo do time da escola, né? A menina é aquela que tem um QI mais alto, que estuda mais, que tem um conhecimento melhor, mas que ela é obesa, ela tá no grupo das coleguinhas para fazer o trabalho, mas nem sempre para estar na balada, arrumadinha, porque ela não tem o perfil. É a necessidade de estar e de se fazer pertencer ao grupo, né? E se fazer aprovado. Exato, eu preciso da aprovação do meu grupo, e muitas vezes é o que acontece na adolescência, né? Meninas que quando eram pequenas, né? Aquele bebê gordinho, bonitinho, nossa, que bonitinha, né? Ela cresce e vira uma adolescente mais cheinha e ela começa a ser excluída. E aí podem sim começar os transtornos alimentares, né? Tanto para um lado, quanto para o outro. Eu sou gorda mesmo, então eu vou comer até explodir. Eu posso comer, porque ninguém vai me querer no grupo mesmo, ninguém vai me escolher mesmo. Então eu como uma forma de também não falar aquilo que está acontecendo comigo, das dores que eu tô sentindo, e aí eu faço ingesta e engordo. Quanto o contrário, eu paro de comer e não enxergo mais o meu corpo como de fato ele é, né? Sim. E os transtornos em geral, eles começam nessa fase das mudanças, né? Da puberdade para a adolescência. Então, o quanto é importante a gente ter esse acompanhamento, né? O bullying, ele é recorrente, acontece, né? Muitas das vezes por conta de o coleguinha que não conseguiu fazer o caminho, né? Subir para fazer o trajeto, aquele que fica para trás, o restante sai correndo e deixa ele para trás. E isso as pessoas, elas reeditam durante a sua vida. Eu vivi isso lá na minha infância. Eu tinha 4, 5 anos e eu era o gordinho da turma. E agora eu tô com 40 e poucos e eu não quero mais ser o gordo do meu contexto. E esse sofrimento, ele vem de muitas décadas. E falar sobre isso é algo que dói. E muitas vezes eu não falo. Eu vou só... E assim, ó, uma coisa que precisa ser dita até a título de utilidade pública, né? É assim, ó, importantíssimo que os pais identifiquem, né? Essa questão, assim, bom, do bullying, da obesidade se estabelecendo, né?
e de algum apontamento dos colegas ali, né, dos iguais ali, por causa de alguma, né, limitação ou de algum aspecto físico da criança, porque ele precisa procurar ajuda. A família precisa procurar ajuda do ponto de vista... Por quê? Em primeiro lugar, a criança, ela ainda está estabelecendo a questão das crenças dela, né? Ela está se moldando, ela está num processo de crescimento onde não está bem estabelecido, ela não tem, em primeiro lugar, uma maturidade neurológica, assim, né? Em segundo lugar, ela está estabelecendo, através do olhar dos pais e dos colegas, como ela vai ser. Então, é mais fácil para a gente mudar um pouco esse curso, né? Talvez seja um trabalho que seja um pouco mais efetivo, talvez, na questão de redirecionamento, né? E para um processo de sublimação, do que para um adulto, às vezes. Que não sabe, como eu te disse, né? É tudo uma coisa só. Ele não sabe, às vezes, onde é que isso começa, onde é que termina, qual é a causa. Ele não sabe nem que tem um trauma. Ele simplesmente é daquele jeito. Quando na criança a gente consegue estabelecer com mais facilidade, né, num primeiro momento, assim, o que pode estar a origem daquilo, e pode dar um rumo também com mais efetividade, né, Letícia? Tu tá falando, tá me lembrando assim, a questão das escolhas, né, Eduardo? É saúde pública mesmo, porque quando a gente vê uma família onde uma criança de 5, 6 anos é obesa, quem compra comida nessa casa? Quem dá comida para essa criança? Aí muitas vezes a gente vai olhar, o pai e a mãe são, né, tão obesos quanto. Mas eles são adultos, eles fizeram as escolhas dele, mas aquela criança ela não precisa estar reproduzindo. E aí, de novo, a gente entra no ecossistema, né? Mas esses pais, eles estão preocupados com a saúde dessa criança. E não só a saúde física, porque isso tá posto, tá visto. A gente enxerga que uma criança de 6, 7 anos obesa, que não consegue nem se locomover direito, com as pernas muito gordinhas, né? Com sobrepeso, que não consegue correr, que não consegue brincar com as outras. Vai ter distúrbios hormonais, de crescimento, né? E que vai ser um adulto doente também, né? A formação psíquica já está sendo comprometida, emocional, né? Uhum. Então, a gente está falando, sim, de uma questão patológica, que envolve a questão, né, do dano à fisiologia, ou ao crescimento normal de um ser humano, mas também da questão de alcançar uma maturidade, né? De ter uma vida plena, de ter uma vida feliz, de ter uma... inteligência emocional, né? De conseguir dosar as coisas e de conseguir se enxergar, né? Merecedora, por exemplo, né? De poder se enxergar merecedora. Então, eu queria falar aqui, ó, eu vi aqui, né? Bom, agora vamos seguir. Eu vou falar a próxima e daí a gente pode retomar, né? Vamos falar um pouco dessa parte aqui de autoimagem e identidade. Então, Letícia, tem algumas perguntas legais aqui, ó. Por que muitas pessoas emagrecem o corpo, mas a mente continua se enxergando como peso antigo? A gente chegou a tocar nesse assunto, né, anteriormente, mas me conta um pouco disso, sim, né? Vamos de novo, acho que está diretamente relacionado com o processo, né? O processo de perda de peso, ele não acompanha o processo de maturidade emocional. O desenvolvimento, eu levei 40 anos para constituir o corpo que eu tenho e a mente que eu tenho, né? E aí, em 6 meses, eu utilizo um recurso que faz eu emagrecer, seja, né, as canetinhas, seja a cirurgia, seja o balão, enfim. E a minha mente, ela não vai ter a capacidade de acompanhar a redução que o meu corpo tem. Ela se olha no espelho, ela se vê diferente, mas na hora, por exemplo, de servir um prato, a tendência é que ela não vai conseguir ingerir, né? Ela vai encher o prato e não vai conseguir fazer ingesta porque vai doer, porque vai repugnar, mas o cérebro continua sendo o mesmo, né? Eu continuo tendo a mentalidade de abundância, né? A crença, a crença de que eu mereço ali. tudo isso. Ou seja, tem todos os tipos de alimentos e eu tenho que comer um pouquinho de cada. Não, tu pode escolher um e te saciar com aquele um. E a mente também é atrelada ao hábito, né? Pode ver, a gente tem né,
A gente quase sempre serve a mesma coisa de comida e é sempre quase as mesmas coisas, né? Com A exceção, tendência é a com reprodução. muitas exceções, assim, um restaurante, né? Alguma festa, tu vai servir mais ou menos. Então a pessoa, assim, ó, ela entrou num processo de emagrecimento, o corpo é outro, mas a cabeça ainda está vinculada ao passado. Então a pessoa serve a mesma coisa, quer comer as mesmas coisas. Por quê? Porque está atrelado ao hábito dela isso, né? Então, aí está a importância da gente ressignificar, da gente sublimar nesse sentido A também, informação né? se tem, né, Eduardo? Esses dias eu escutava acho que era um Rios, e a moça dizendo assim, era uma piadinha, né? Dizendo, agora a gente sabe. Antigamente, eu gostava quando era antigamente, que a gente comia arroz, feijão, né? E carne. Agora a gente come carboidrato, proteína, né? Enfim. A gente tem o conhecimento do que é bom e do que não é bom, né? O que faz bem pro corpo, o que não faz. O que é a mais, o que precisa pro corpo funcionar e o que não precisa. Por que que eu vou comer coisas que não vão me dar energia suficiente, que não vão nutrir o meu corpo, né? Tem alimentos que eles não servem para nada. Em termos nutricionais. Mas em termos emocionais, eles fazem a festa. Porque eu não quero pensar. Eu não quero pensar, vamos lá, a mulher com TPM. Eu não quero pensar que eu tô com cólica e que eu vou menstruar 7 dias. Eu prefiro comer uma barra de chocolate, me dá prazer, me relaxa, né? Sim, um mecanismo de compensação, Um mecanismo né? de compensação. Mas uma coisa que tu tava falando sobre essa parte da compensação, eu me peguei há um tempo atrás, que eu ia no restaurante e, tipo assim, eu tinha, na minha cabeça, eu tinha que comer, né, um buffet livre. Eu tinha que comer muito pra valer o valor que eu estava pagando no restaurante. E eu passava mal, às vezes, de comer. Eu ficava, cara, por que? Né, eu chegava em casa com uma dor de barriga. Eu pensava, nossa, mas por que eu tô comendo dessa forma? Por que que eu faço isso comigo? Por que eu faço isso comigo? Tipo, parece que a comida ia acabar. E daí eu comecei a olhar pra quando eu morava com a minha mãe, né? Que a minha mãe nunca podia me levar a sair. Tipo assim, a gente era bem humilde, nunca ia. Então, quando a gente ia, eu tinha que fazer valer, né? E daí agora, na fase adulta, eu tinha o mesmo comportamento. Falei, gente, eu posso vir aqui no restaurante todo dia se eu quiser agora, né? E daí eu fui mudando os hábitos, né? Assim, eu via que eu estava saciada, mas eu queria continuar comendo, sabe? Pra fazer valer, porque eu pensava, não, porque eu não vou vir aqui de novo tão rápido, assim, né? Mas foi uma mudança de mentalidade. Tipo assim, eu não preciso comer até passar mal. Eu posso comer até eu estar satisfeita. Isso é bem comum, Tamara. É bem comum. Isso é muito... tem relatos, né? A Tamara tem um relato muito... tem relatos de pacientes que trazem exatamente isso, assim. Eu preciso fazer valer o que eu estou pagando. Então, se eu estou pagando, eu preciso comer de tudo. Mas o comer de tudo não está relacionado à minha saciedade, tá sim relacionado a... Eu comi o suficiente que pagou, que compensou o que eu paguei, Sim. né? E a gente pode trazer isso para N situações, né? Por exemplo, né? A pessoa vai viajar. Eu não vim aqui para dormir em euro. Tá, mas peraí, a gente não pode esquecer, né? A gente não pode esquecer que a gente tá num corpo. Precisa dormir. Tá num corpo que 8 tem que horas. dormir, tem que comer, tem que fazer a digestão. A gente precisa, tem coisas que são básicas, né? A gente não vai deixar de aproveitar as coisas se a gente não, né, usar aquilo, os excessos, como a gente estava falando. Eu gosto muito, Né? Eduardo, de falar quando eu dou aula, né, na enfermagem, da pirâmide de Maslow. Né? A pirâmide de Maslow fala exatamente disso, né? As nossas necessidades básicas. Né? A base da pirâmide é alimentação, evacuação. Quando eu não consigo me locomover, quando eu não consigo me alimentar, quando eu não consigo enxergar, quando eu não consigo respirar, eu não consigo subir na pirâmide, né? Eu não consigo passar para as outras necessidades, as nossas necessidades. E aí, quando tu fala disso, né? O sono é um regulador tanto emocional quanto fisiológico. Uma criança e um adolescente precisa dormir em torno de 9 horas por dia. Um adulto, de 7 a 8. A gente conhece gente que dorme 1, 2 horas, que faz plantão. E assim mesmo, eu não preciso dormir, eu não preciso perder tempo. Eu posso falar porque eu já fui essa pessoa. Pra quê, né? Perder tempo dormindo?
Mas se tu dormires, tu vai ter um corpo saudável, tu vai durar mais. E aí, a longo prazo, a gente tem o Dr. Uronal, gosto muito dele, que fala dos telômeros. Já deve ter escutado falar, né? Assim, do quanto eu consigo prolongar a minha vida fazendo coisas básicas. E o básico necessário. Ingesta d'água, sono de qualidade, tempo, atividade física, tempo para fazer a digestão, porque a gente também não deixa o corpo, né, trabalhar. Eu preciso deixar o meu corpo trabalhar. Eu encho a barriga e vou dormir. Eu não vou ter um sono saudável. A gente fala, né, e vê isso como uma tônica hoje em dia, Letícia, não sei se você concorda comigo, da alta performance, né? E a gente espera e não admite nada menos do que uma alta performance em tudo. Tu não precisa ser um super-homem em todos os momentos da tua vida, né? Tu precisa descansar, precisa de menos telas, precisa de uma alimentação saudável. As coisas estão evoluindo, a questão, assim, redes sociais, né, tecnologia, mas o nosso corpo é o mesmo, né? Mas, de novo, é o processo, que precisa, né, Eduardo? precisa de descanso, precisa de um momento para uma refeição, né? Bem feita. Eu não estou dizendo de volume, eu estou falando de comer de uma maneira, né? Como a gente tem que comer, sentados, né? Sem estar assim, ó, mexendo no celular, comendo de pé, como tu disse, né? Já com a torneira ligada ali para deixar na pia as coisas, né? Não tem saúde emocional que se estabeleça dessa maneira. Não tem saúde metabólica que se perpetue num corpo assim, né? Que não proporciona as condições. É a exigência em cima de uma máquina que é limitada. É perfeita? Sim, foi criada perfeita. Mas tem limitações, né? Tem limitações, eu tô falando diante do ponto de vista do que a gente vê como o perfeito também, né? A gente acaba exigindo demais mesmo. E o de se aceitar, né? Eu acho que fundamental para isso quando a gente fala em emagrecimento e saúde. A gente tem a ideia de que ser saudável é ser magro, né? E nem sempre. Às vezes a gente tem pessoas bem magras que não são nada saudáveis, nem emocionalmente, nem fisicamente. Então a gente, acho que o mais importante é a pessoa estar se sentindo bem e estar de fato saudável, com os exames em dia, né? Com a sua carga de sono em dia, com a sua alimentação de forma saudável, cuidando os níveis hormonais, sabendo que para se ter, hoje em dia a gente fala muito da dopamina, né? Dopamina barata, mas a quantidade, tu tens como receber e produzir, né, os neurotransmissores de diversas formas, né? Eu não preciso passar, quando eu pego uma tela de celular e fico lá 2, 3 horas passando o dedinho, eu tô produzindo dopamina só para aquele momento e depois, né? Será que não era mais saudável eu levantar, botar um tênis e ir pra academia e ficar meia hora todos os dias? Com algo que resulte numa construção de algo saudável, né? Exato. A gente tá falando sobre os excessos. Bom, o problema não é o excesso em si, é a que ele leva, né? Então é direcionar, às vezes, um excesso para algo que tenha pelo menos uma consequência saudável, né? Bom, então a gente, dos males o menor, né? A gente colocar numa balança, assim. E ainda falando, Letícia, tu quer Quando a pessoa começa nesse processo de emagrecimento, as pessoas do entorno, dependendo de quem tá no entorno, diz: nossa, mas como tu tá chato, né? Pô, agora não come de nada. Ah, mas não posso mais te convidar para vir aqui em casa porque tu tá restritiva. O que tu come, né? Ou então quando a pessoa tem algum problema de intolerância à lactose, intolerância, enfim, a algum componente ou não come carne, né? Eu tenho em casa uma filha que não come carne. Então, assim, é sempre porque, né, gaúcho adora um churrasco. Vamos fazer um churrasco. Ah, não, mas a Sofia não come carne. Então, a gente tem que pensar numa outra possibilidade. Ok, mas é uma escolha, né? E tem que estar com os exames em dia para saber que a carne te dá alguns componentes, né? Pro corpo que um outro alimento precisa compor. Sim. Então, dentro disso, assim, eu acredito muito que o ser humano, ele tem necessidade de se sentir bem dentro desse corpo,
né? Mas que corpo é esse que a gente tá falando? Tem que ser, de fato, um corpo magro, um corpo que a gente vê antigamente nas revistas, né? Hoje a gente vê nas telas do computador. Que corpo é esse? É um corpo musculoso? É um corpo mais magrinho? É um corpo mais cheinho? Que corpo é esse? E cada um tem o seu formato corporal. Quando eu consigo me aceitar e me enxergar, né? E ter a capacidade de se enxergar no espelho, se olhar no espelho, identificar que eu sou um ser único, meu nome é diferente do teu. Pode ter várias Letícias, mas a Letícia, né? Letícia Braga Gastaldoni, eu sou única, né? Eu até tenho uma homônima aí, a Letícia Gastaldoni, que é loira, mas temos perfis completamente diferentes. Nos alimentamos de coisas diferentes, estudamos coisas diferentes. Então, somos seres únicos e a gente precisa se olhar como único. Porque a experiência que eu tenho pode ser a mesma experiência que tu tens, mas o olhar que eu vou dar para aquilo é meu. A emoção que eu vou colocar é minha. E tu vai colocar das tuas experiências. E vamos ter comportamentos diferentes. Sim. Então... Muito bem. Aqui tem uma legal, ó, Letícia. A autoestima é o combustível para o emagrecimento ou é o resultado dele? Antes de tu falar, posso falar uma coisa aqui rapidinho? Posso tomar a palavra aqui? A gente tem uma necessidade, o ser humano tem uma necessidade, né? De saber causa-consequência. Causa-consequência. O que é causa? O que é consequência? Eu preciso saber, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu preciso saber o que causou isso. Eu preciso saber a consequência que isso aqui vai levar, né? Muito bem. Bom, a gente precisa ter a maturidade e entender que nesse mundo vão ter coisas que a gente não vai saber a causa e não vai saber a consequência de imediato das coisas. Mas a gente está vivenciando esse processo, né? A autoestima é o combustível para o emagrecimento ou é o resultado dele? É as duas coisas. É as duas coisas ao mesmo tempo. Exato. Né? Quando eu me olho no espelho e eu emagreci e eu tô com o corpo mais... E a calça tá sobrando, eu não preciso mais fazer aquela força para ela subir, eu elevo a minha autoestima. Isso está reforçando a causa. Reforça. E é a consequência ao mesmo tempo. Exato. Percebe? Então, às vezes, as pessoas elas vêm com esse propósito, né? Doutor, mas o que está causando isso? É a cabeça da pessoa, né? Que está levando ela a comer demais ou é o corpo? É as duas coisas. Ao mesmo tempo. A gente precisa perceber isso. É claro que isso vai se evidenciar, às vezes, e vai ser mais palpável, mais sólido, mais visível numa pessoa, em algum aspecto, do que outra. Mas as duas coisas estão acontecendo e estão se retroalimentando. Exatamente. Entende? É uma bola de neve, uma coisa está puxando para aumentar a outra. Sempre. Mas quantas vezes a gente enxerga pessoas com um corpo belíssimo? Teve uma Miss agora há pouco tempo atrás que morreu, que se suicidou. Um corpo belíssimo, todas as medidas de uma Miss e sem nenhuma autoestima. A carcaça nem sempre demonstra o que a gente tem por dentro e o que tem dentro. A gente fala da autoimagem, isso é legal da gente falar também, né? Como a autoimagem, então, olha aí, ela tá no cerne, muitas vezes, de um distúrbio alimentar, né? Eu falo um pouco disso, Letícia, como é que acontece, né, essa questão de um erro de autoimagem, da pessoa não conseguir enxergar, às vezes, né, os atributos, isso não acontece só com o corpo, né? A vida da pessoa não consegue enxergar as coisas boas, ela enxerga, aponta as coisas. Por diversas a gente vê vezes. Aí, né, bilionários, às vezes, o cara se suicida. E tem gente que, meu Deus, se eu tivesse, né? Tu vê que, então, bom, isso não explica a felicidade plena, né? Em algum aspecto existe uma carência ali, um erro de um erro de percepção. A gente tá falando de cérebro, né, doutor Eduardo? Vamos lá, a gente tá falando de produção de neurotransmissores, a gente tá falando de funcionamento cerebral. Eu escuto muito, eu já escutei muito. Depressão, é mimimi, é coisa de gente preguiçosa, né? E enquanto a gente sabe que já foi comprovado através de ressonância magnética, que se a gente colocar uma pessoa que tem
transtorno depressivo, o cérebro, o funcionamento cerebral dele é diferente do funcionamento de uma pessoa que tem o funcionamento normal, cerebral normal. Então, a produção, ela é mais lenta. A produção, ela não é suficiente para fazer a pessoa ter motivação para fazer o que precisa ser feito, né? Então, não é preguiça. A pessoa que, né, tu dissesse assim, a pessoa tem dinheiro. O externo não reflete o que de fato a pessoa sente, as experiências que a pessoa tem, né, da sua vida. Então, uma pessoa que tem muito dinheiro, mas não tem autoestima para saber que ela tem valor, vamos lá, autoestima, né? O quanto eu sei que eu tenho valor. Os outros podem me dar valor. Os outros podem olhar para mim e dizer, nossa, ela é bem-sucedida, ela é estudada, ela viaja, né? Podem dar vários atributos, mas se eu não me sinto amada, respeitada e por mim mesmo, eu não vou ter valor. E onde é que eu encontro esse valor? Quando eu paro para pensar e me enxergar. E nesses momentos... ontem eu assistia um vídeo no YouTube e o moço dizia assim, né? A gente precisa receber a informação e parar para pensar a respeito dela. Hoje em dia, com a tecnologia do jeito que tá, com a quantidade de estímulo que se tem, a gente não para pensar e olhar pro teto e ficar só pensando. Utilizando o tempo para pensar a respeito do que eu vivo, do que eu construí, de quem eu sou. O que eu tô fazendo nesse mundo? Quanto tempo eu já tô aqui? E isso também faz parte do processo psicoterápico. Né? Aprender a ficar sozinha. Quando a pessoa começa a fazer uma terapia, ela precisa de tempo para processar tudo aquilo que foi questionado. E com a demanda atual, às vezes se perde. Por isso, é um processo lento e demorado, né? A gente está se dirigindo para o final. Olha essa pergunta que interessante, que conversa com isso que a gente está falando. Ó. Por que algumas pessoas decidem mudar e conseguem manter, enquanto outras vivem no efeito sanfona? Existe um estalo psicológico? Mas olha só, essa pergunta ela tem um erro também na concepção dela aqui, ó, né, conceitual. Por que algumas pessoas decidem mudar? Tudo bem, passa por uma decisão? Sim. Mas esse não é o aspecto definitivo do resultado. Nem de longe. A decisão não é eu dizer, doutor Eduardo, eu tô pronta e eu decidi que eu vou mudar. A decisão, ela perpassa quando eu recaio em algum momento e eu retomo. E não tem problema, porque o processo, ele acontece de forma, né... constante e lenta. Vão ter alguns momentos que eu vou recair mesmo. E faz parte, mas eu tenho que conseguir retomar. E esse processo de retomada, ele não pode ser eu vou engordar tudo de novo para depois retomar. Isso. Não pode ser reativo, né? Reativo. Então, assim, a decisão, eu vejo assim dessa forma, Letícia. A pessoa precisa decidir por implementar uma estratégia. Ela não precisa saber necessariamente qual é a estratégia tintim por tintim. Mas ela precisa ter a decisão de... E isso é posterior ao processo de tu identificar o problema. Então, identificou o problema, tá sofrendo por causa disso. Tá sofrendo de um aspecto emocional e físico. Então, a pessoa tá ficando diabética, tá com dor no joelho, né? Tá com dor nas costas, tá morrendo, né? Tem uma trombose, tá ficando hipertensa, o colesterol tá nas alturas, tá infeliz, tá inflamada. Esse é um aspecto. E outra, ela tá com um problema de autoestima, né? Ela não quer mais tirar foto. Bom, colocar um biquíni, então, pra ir pra praia, nem se pensa nisso, né? E aí ela vai comer mesmo pra aplacar isso, pra pelo menos ter uma fonte justificar. Então, né? Bom, existe um problema, né, nesse exemplo que a gente tá dando. Identificou o problema, tem que ter a decisão de aderir a uma estratégia. E ela não vai saber qual é a estratégia, mas tem pessoas que sabem. É para isso que a gente tem, né, especialistas, a gente tem uma equipe multidisciplinar, uma equipe de profissionais que vão convergir, né, nas orientações, no tratamento dessa pessoa. Então, não é só um aspecto dela decidir querer emagrecer ou não.
né? Mas sim o aspecto dela aderir a um programa que tem uma estratégia. É isso que Mas eu tô... as pessoas que sabem, elas sabem porque elas conseguem entender que elas são únicas. Não tem uma receita de bolo. O que serve de emagrecimento pra mim não vai servir pra ti, que não vai servir pra nenhum de outras pessoas, né? Pode ser parecido, mas não é igual, não é idêntico. O procedimento cirúrgico, ele pode ser igual, né? Mas são pessoas diferentes. Uma pessoa emagrece 8 quilos, outra emagrece 2, 3. Então, o que acontece nesse funcionamento? Acontece que eu tô mais predisposta a olhar e pensar a respeito da minha vida e do que eu tô disposta a fazer por ela do que uma outra pessoa, né? E nesse funcionamento psíquico, porque a gente tá falando sim de psiquismo, sim de capacidade de investimento emocional para me casar, capacidade de investimento emocional para emagrecer, capacidade de investimento emocional para fazer algo que é importante para mim. E aquilo não pode ser, na minha vida, algo... e agora eu vou me transformar porque eu emagreci. Não, porque não vai, porque tu vai te frustrar lá na frente. Porque ele é um processo que vai ser lento e que quando tu chegar a alcançar o teu objetivo, tu vai ter outros objetivos. Porque aí não vai ser suficiente eu ter emagrecido, eu vou querer ter um músculo. Aí não vai ser suficiente eu ter o músculo na parte superior do corpo, eu vou querer ter o músculo na parte inferior. Talvez eu não tenha conseguido perder a barriga, e aí eu vou querer fazer uma lipo. É um processo, né? E a gente vai estar sempre buscando se sentir melhor. Não, e eu acho que isso é um bom motivador, né? É um bom motivador, a gente está buscando melhorar. Mas assim, o que as pessoas às vezes precisam compreender, e a gente vê isso, eu vejo muito isso, né? Pacientes que tentaram, todos os dias eu atendo entre 8 e 10 pacientes que querem emagrecer, Letícia. Todos os dias chega alguém que é bariátrico, que ganhou peso, né? E que fez uma tentativa de um tratamento medicamentoso com uso de medicação para emagrecer, que deu com os burros na água, né? Bom, todos os dias isso acontece. Então, a pessoa, ela teve a consciência de que ela precisava de algo para mudar a vida dela, mas ela não conseguiu se manter naquilo, né? Então, o que eu sempre friso, assim, o processo de acompanhamento, de estar dentro de um programa, né, com pessoas que tenham uma visão multidirecional, né? Que trabalhem no sentido de melhorar a vida daquela pessoa. Bom, as chances aumentam exponencialmente da gente ter um resultado positivo diante disso, né? E cada um fazendo o seu trabalho, mas o quê? Com uma estratégia que ela não é única. A gente teve um podcast, o podcast passado, né? Anterior, que eu fiz com a Vanessa, a nutricionista que trabalha junto conosco, na nossa equipe. E a gente estava falando sobre a estratégia perfeita para perder peso. Existe a estratégia perfeita? A gente ficou debatendo aqui, intencionalmente, né? Porque eu queria levantar essa discussão. Não existe a estratégia perfeita para emagrecer. Uma estratégia. Existe a estratégia para ti. Que é diferente da estratégia para ela, que é diferente da estratégia para ele, né? Somos então, seres assim, únicos. A gente tem os nossos programas ali na clínica, e a pessoa chega e eu vou elaborar mesmo em 3 grandes grupos, assim, de processos que a gente tem. Só que dentro daquilo é uma variedade infinita de caminhos que a gente pode tomar. Só que vai ter um caminho que vai ser bom para ti. O que eu sei é o seguinte, é que ele cursa com um tratamento que é multidisciplinar, que envolve o aspecto psicológico, de um acompanhamento, assim, contínuo com a psicóloga, né? De uma orientação com um profissional nutricionista, porque às vezes as pessoas, elas acham que estão comendo bem, sabe? As pessoas às vezes, doutor, mas eu só como coisa saudável, tá, o que é que tu come? Eu como pão, mas é feito em casa, eu como leite, mas é o leite da vaca. A pessoa, ela tem um erro conceitual, uma coisa é um alimento natural, outra coisa é um alimento saudável. Não tem nada a ver, e a gente tá falando de calorias também, então ela mistura todos os assuntos. Então, às vezes ela vem inadvertidamente se alimentando errado, né? Mas é porque não tá informada e acha que tá, né? Sabendo como lidar com isso. Por isso que a gente precisa de uma outra visão, de uma profissional.
o profissional de educação física, por que ele é tão importante no processo de emagrecimento? A pessoa vem fazendo um treino genérico, às vezes, igual o que ele fazia há 20 anos atrás. Não vai ter processo de formação de fibra muscular, de hipertrofia, não vai ter uma melhora, vai ter uma estagnação no processo de emagrecimento, ou vai começar a reganhar o peso de novo, não vai ter uma manutenção. Então, entende que a gente tem que usar esses subterfúgios, né? Essa caixa de ferramentas que a gente tem que estar sempre aberta, né? E o paciente está no meio daquilo. Ele tem uma responsabilidade, ele tem que saber que ele tem uma responsabilidade em cima do processo, né? Eu acho, Eduardo, que sobretudo o paciente ele precisa querer fazer este processo psicoterápico. A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, mas o paciente ele precisa ter desejo de olhar para ele com amor e com carinho, e não só para sua parte externa, porque o externo é muito fácil a gente arrumar, né? No externo se dá um jeito. Agora, o que reflete o externo é o que se pensa, como se vive, o que eu acredito que mereço e onde eu quero chegar. Perfeito. Então, perfeito. o recado para os nossos pacientes, né, queiram estar fazendo esse processo. Participem, porque o tempo que é disponibilizado de uma sessão de 60 minutos é para falar da sua vida, do teu momento, de como tu estás te sentindo, o que acontece, né? Quais são os teus pensamentos que te geram emoções e que te fazem ter comportamentos bons ou não tão bons, né? E lá é um espaço onde não tem julgamento. Tem o que eu consigo entregar e o que eu não consigo. Não tem certo e errado. A gente vive. Mas eu comi um monte de pão essa semana, eu nem quero. Os pacientes chegam e dizem, eu nem quero encontrar o doutor Eduardo, porque eu vou ter que ir lá, ou eu vou ter que ir na Vanessa subir na balança. É uma escolha. Assume a responsabilidade que a gente consegue mudar. Se eu conseguir assumir a responsabilidade, eu consigo sim mudar. E assim, nesse momento ali, né, de terapia, ele vai conhecer as limitações que ele tem, mas mais do que isso, vai saber dos potenciais que ele tem também, né? Então não existe só a questão, né? Bom, eu reganhei o peso, o que vão pensar? É justamente para isso que tem que ter o acompanhamento, né? É a gente arrumar o carro enquanto o carro tá andando, né? A gente não para o carro, a gente continua andando. Era isso? Era isso. Eu sei que ficou bastante coisa, né? Eu sei que tu queria falar mais coisa, eu também queria. Esse Guilherme é um assunto... também, né, Guilherme? Esse é um assunto, né, que dá... A gente não para mais de falar, né? Se nos deixarem aqui. Mas chegamos ao fim do nosso programa. Letícia, eu quero te agradecer pela tua presença aqui, pela tua disponibilidade. Eu sei que também, né, a locomoção de vocês, né? Eu agradeço aí vir nos prestigiar, e eu me sinto honrado com a tua presença. Espero que a gente possa no futuro aí, né, combinar outros programas também, né? Agradeço. Eu que agradeço o convite do Dr. Eduardo, me coloco à disposição, né? A gente tem a VL Psicologia em Porto Alegre, ela fica situada na Avenida Ipiranga 725, sala 204, e depois eu posso passar também o contato telefônico, Eduardo. Com então, certeza. Quem quiser a gente pode deixar até aqui no link 519-9906-5249. Ótimo. E a gente também, só para deixar claro, né, a Letícia, ela faz parte aí da nossa equipe, né, a gente tem aí, a gente compartilha, né, os nossos pacientes, assim, a gente sempre trabalha nesse sentido, né, da comunicação, da gente saber o que a gente pode fazer para melhorar a vida dos nossos pacientes, né, como um todo, e atuando em equipe, que é o que a gente acredita, e é o que é eficaz, né? Eu agradeço a você que ficou aqui até o final desse vídeo, e espero você num próximo vídeo. Aqui embaixo a gente vai deixar então o contato da Letícia, né? Para quem o contato das redes sociais, para quem quiser interesse, quiser conversar com ela, também pode mandar uma mensagem, acho que até nas redes sociais, né, Letícia? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!